Bom, gente, então eu estou compartilhando a tela aqui para que a gente comece a aula. Eu gostaria de saber que tela vocês estão conseguindo ver aqui. Está a tela do Paint branca, limpa, ou se vocês A estão do vendo? Paint. Pronto. Então, ótimo. Então, desenho de estrutura para a turma do quarto médio integrado. Tá? Essa disciplina aqui é a disciplina de desenho de estrutura. A primeira questão que a gente vai ver é o seguinte, né? É uma estrutura, vou falar rapidamente porque a gente já vem vendo esses conceitos aqui em resistência dos materiais, tá? Mas para quem não assistiu a aula de resistência dos materiais, eu vou colocar aqui um exemplo de uma estrutura para vocês. Isso aqui é um desenho esquemático, tá? Estrutura é o sistema responsável por manter a estabilidade da edificação. Tá? Edificação. Então, você tem uma edificação qualquer, tá? Você tem uma casa. Você tem essa casa aqui, ó. E essa casa, ela vai ter vários sistemas, tá? Ela vai ter o sistema estrutural, vai ter o sistema elétrico, sistema hidráulico, o sistema hidrossanitário, o sistema de vedação, sistema de esgoto, sistema de drenagem, tá? E assim sucessivamente, né? O sistema de revestimentos. E assim sucessivamente. Cada um tem a sua função, tá? E eles trabalham em conjunto, assim como o corpo humano, né? O pessoal faz muito a comparação disso aqui com o corpo humano, né? O sistema estrutural seria os ossos, elétricos seria nervos e o cérebro, o hidráulico, o coração, e assim sucessivamente. Mas o sistema estrutural, ele é um dos sistemas que ele não pode de forma nenhuma, o sistema estrutural ele não pode de forma nenhuma ser confundido com o sistema de vedação, tá? O sistema de vedação é diferente do sistema estrutural, mas o sistema de vedação ele pode ser igual ao sistema estrutural. Como assim? Não necessariamente, por exemplo, numa residência dessa aqui, ó, essa residência, o sistema de vedação, a maioria deles, né, é esse sistema daqui por vidros, né? Então aqui fica bem claro, né, o que é a estrutura está meio que aparente aqui, e o sistema de vedação é feito por vidros, né? Uma casa feito essa, tá? Uma casa feito essa daqui, muitas vezes as pessoas se confundem o que é um sistema estrutural e o que é um sistema de vedação. Esses elementos aqui, ó, esses elementos eles são elementos de vedação. Isso aqui é uma parede. Aqui em cima pode ser que tenha uma viga de concreto, ou pode ser que não tenha, ficou ruim essa cor, né? Pode ser que aqui em cima tenha uma viga, e essa viga daqui ela vai fazer parte do sistema estrutural, mas isso aqui é vedação. Tá? Isso aqui é vedação. Existem alguns casos que a vedação, a parede, ela pode ser estrutural, mas isso aqui não é comum, tá? Mas se você for ver 90% das obras por aí, o pessoal que não é técnico, né, o pessoal leigo, eles fazem sistemas de vedação como se fossem sistemas estruturais. A gente vai ver isso aqui ao longo das nossas disciplinas, tá? Isso aqui é uma estrutura, um pilar. Aqui deve ter um pilar também, mas esse sistema aqui ele é de vedação. Então, o sistema de vedação ele pode ser o sistema estrutural
mas ele tem funções diferentes, tá? Tem funções diferentes. Qual é o caso que um sistema de vedação, ele pode ser um sistema estrutural? Quando a gente utiliza materiais que são materiais estruturais para fazer a vedação, tá? Então, o que é a vedação, né? As paredes. Esse tipo de bloco aqui, ó, ele é um bloco estrutural, tá? Isso aqui ele é um bloco estrutural. Um bloco estrutural. Esse outro, tá? Eu vou colocar aqui para vocês. Ele nunca, jamais, de maneira nenhuma, pode ser considerado como um bloco estrutural. Esse bloco ele é exclusivamente um bloco de vedação. Então, qual é a resistência dele? Considerada é igual a zero. Esse bloco ele não resiste nada. Até porque é o seguinte, se vocês pegarem um bloco desse aqui, esse aqui é um bloco cerâmico comum que vocês veem aí na obra, se você pegar um bloco desse e chutar ele, o que é que acontece com ele? Quem poderia dizer aí? Bruno, já que essa casa aqui é sua, liga aí o microfone para a gente conversar. Oi, processar, viu? Hã? Vou processar. Certo. Esse bloco aqui, se você pegar um bloco, um tijolo comum, e você dá um chute no tijolo, uma calcanhazada, vamos dizer assim, né? Você levanta o pé e mete o calcanhar em cima dele. O que acontece com esse bloco? Quebra. Ele quebra. Você acha que esse bloco aqui, então, ele tem resistência suficiente para ser uma estrutura? O que você acha? De jeito e maneira, jamais, em hipótese alguma, nunca. Muito bem, não precisa mais nem fazer a disciplina, porque falando desse jeito, tá? Então a resistência desse bloco aqui é zero. Esse bloco aqui já é um bloco diferente, muito difícil de ser encontrado. Então esse bloco aqui ele pode ser um bloco estrutural. Esse daqui não, tá? Nessa situação aqui, por exemplo, a gente tem essas lajes aqui em cima, né? Essas lajes aqui em cima. Essas lajes elas vão ser a vedação do teto. Então pronto, só para que vocês entendam, né? Acho que esses conceitos iniciais ninguém tem nenhuma dúvida, mas se tiver, pode ir falando, tá, gente? Não tem problema nenhum. Então, pronto. Então, o sistema estrutural, ele é formado por elementos estruturais. Tá? Que elementos estruturais são esses? Eu vou listar para vocês aqui os elementos estruturais básicos, os mais usuais, tá? Para que a gente comece a definir eles. O primeiro é viga, o segundo é pilar, o terceiro é laje e o quarto, sapatas de fundação. Tá? Então, esses elementos estruturais, eles são os elementos estruturais mais utilizados. Porém, existem muitos elementos estruturais, né, que são utilizados, tá, por aí nas construções, que não são somente esses. E a gente vai definir para vocês, tá, com alguns conceitos de resistência dos materiais, o que são cada sistema estrutural desse aí. Tá? Então, existem algumas classificações desses elementos estruturais. A primeira classificação é a classificação de acordo com a geometria do elemento. Então, a gente classifica o elemento de acordo com a sua geometria. Como assim? Imagine que a gente tem, o elemento ele é normalmente formado por 3 dimensões, tá?
Então, a gente tem esse elemento. E eu vou colocar aqui, ó, que A, aqui é B, e que é L. O que é esse A e B e L? É o comprimento de cada dimensão dele, tá? Então, aqui, ó, A é o tamanho da base, B é a altura da seção, né? Isso aqui a gente chama de seção transversal. Isso aqui, a gente dá um nome de seção transversal. O que é a seção transversal desse elemento, né? Por exemplo, se eu fosse definir a seção transversal desse elemento, eu dizia que era uma seção retangular. Imagine que esse desenho estivesse bem feitinho aqui, que ele tem base do tamanho A e B e altura do tamanho B, né? Então, por exemplo, seria uma seção transversal retangular de 10 por 20. Isso aqui é um exemplo, tá? Então, uma classificação de acordo com a geometria é o seguinte: esse tipo de elemento a gente chama de linear. Então, esse tipo de elemento aqui a gente chama de elemento linear. Por que elemento linear? Porque A é aproximadamente, quando eu vou colocar isso aqui, é aproximadamente a mesma ordem de grandeza de B, tá? E são muito menores do que L. O que é que eu estou dizendo? Por exemplo, A vai girar ali em torno de 10, 15 centímetros. B, 10, 15, 20 centímetros. Agora L já pode ter a ordem de grandeza de metros, tá? Então, a ordem de grandeza de A e B, ele é uma ordem de grandeza parecida, e L tem uma ordem de grandeza bem maior. Então, a gente diz que o elemento linear é um elemento que tem uma de suas dimensões muito maior que as outras duas. Todo mundo entendeu isso aqui? Alguém tem alguma dúvida? Tá tranquilo. Tranquilo, não é? Outra classificação que a gente tem é elemento superficial ou bidimensional. Tá? Esse linear aqui também a gente pode chamar, às vezes, de unidimensional. É uma outra forma da gente. Professor, tem como aumentar? Oi? Tem como aumentar o tamanho da letra? A letra tem sim. Tem. Eu vou dar um zoom aqui por enquanto, depois eu aumento na próxima, tá? Dá para ver agora? Dá sim. Então, o que é um elemento bidimensional? O elemento bidimensional, ele já tem outra classificação. Ó. Imagine que a gente tem isso. Por que eu estou apresentando isso aqui para vocês? Porque o desenho de cada um desses elementos, ele depende muito disso, tá? A forma como a gente expressa os desenhos de cada um deles depende muito da classificação. Então, aqui eu estou colocando, ó, ele vai ser definido por é um plano, tá? Onde a gente tem aqui o lado X e o lado Y, e esse ele é um relativo à espessura. Então, enquanto o elemento linear a gente define pela seção transversal, normalmente, tá? A seção transversal retangular de tamanho A por B, o elemento bidimensional, a gente define normalmente ele pela sua espessura, né? Então, quando a gente fala de uma parede, a gente normalmente diz assim, ó, aquela parede está ali, naquele plano, e ela vai ter uma espessura de 15 centímetros. Aquela laje está em cima da sala e tem uma espessura de 10, de 12, de 15 centímetros. Então, são as formas como a gente define eles. Isso aqui é importante porque o projeto vai levar em consideração isso. Então, nesse caso, a gente tem LX da mesma ordem de grandeza de LY e ele sendo muito maior do que a espessura. Então, a gente diz que o elemento bidimensional é um elemento que tem dois lados muito
maiores do que a espessura, tá? Então, tranquilo aqui, todo mundo conseguiu entender? Ou entendeu todo mundo, ou ninguém entendeu, né? Mas vamos lá. Entendeu. 1.3. Elementos volumétricos ou tridimensionais. Um grande exemplo disso aqui é o seguinte, é uma sapata, tá? Uma sapata de fundação, ó. Aqui você tem o pilar e aqui você tem a sapata. Aqui você tem a sapata. É isso? Tá meio feio assim, mas a gente poderia tirar aqui, ó. A sapata seria esses elementos que estão aqui embaixo, né? Vão ficar... Aqui não está aparecendo. Mas vão ficar aqui embaixo, né? Embaixo do pilar. Aqui vai ter a sapata. Depois eu mostro para vocês, ó. Um desenho, tá? Mas vocês já viram em outros filmes. O que é que acontece, ó? A gente tem aqui, por exemplo, vou botar 3 dimensões aqui da sapata, ó, A, B e C. Então, A tem a mesma ordem de grandeza de B e tem a mesma ordem de grandeza de C. Então, as 3 dimensões do elemento possuem a mesma ordem de grandeza. Tá? Não estou dizendo que são iguais, tá? Vão ser totalmente diferentes, né? Pode ser valores que têm nada a ver um com o outro. Mas eu estou falando de uma questão de ordem de grandeza. Ah, professor, tem como a gente saber exatamente isso aqui? Não. Isso aí vai de acordo com o bom senso, tá? Lembrando que quando a gente trabalha na prática, nós temos que saber trabalhar com matemática e física aplicada e com muito bom senso. Bom senso é uma coisa muito importante quando vocês estão fazendo projeto ou trabalhando em obras, tá? Então, essa aqui é uma das classificações de elementos estruturais. Vocês entenderam isso aqui? Sim. Bom senso, tá? Bom senso. Isso. Então, vamos agora aqui para a classificação, ó, dos elementos lineares, tá? Nós temos alguns tipos de elementos lineares. E uma das grandes classificações que a gente tem... Ah, deixa eu botar aqui, tá? É a classificação de acordo com o tipo de esforço e com o tipo de esforço, tá? E a deformação. Então, por exemplo, os elementos lineares, existe um elemento linear, tá? Que ele é muito conhecido, que é o pilar. Todo mundo aqui sabe o que é um pilar? Vocês sabem o que é um pilar? Sim. O que é um pilar? Peraí, viu? É o que vai sustentar a a mulher obra. chamava era de coluna. Oi? É o que vai sustentar a alvenaria. Que vai sustentar a alvenaria? O que é, então, um pilar e Bruno? Vocês que ligaram, né? Um pilar. O que é um pilar? Um pilar, vamos lá definir para... Normalmente um pilar, tá? Ele vai ser aqui, ó. Um elemento linear, tá? Ele vai ser um elemento linear
onde a gente tem uma carga nesse sentido aqui, tá? Então, vamos lá definir o que é um pilar. Normalmente, um pilar é isso, né? Um pilar, ele é um elemento linear. Por que um pilar é um elemento linear? Você tem um pilar, normalmente é algo parecido com isso. Isso daqui é muito pequeno em relação a essa dimensão. Uma dimensão é muito maior do que as outras duas, né? Do que as outras duas. Então, elemento linear. Em geral, o pilar ele está na vertical. Que possui predominantemente carregamento de compressão. Primeiramente, ó, é um elemento linear. Vocês já sabem que é elemento linear. Em geral, ele é colocado na vertical, tá? Em geral, ele é colocado na vertical. Existe pilar inclinado? Não existe. Um dos grandes exemplos são aqueles, aqui, eu acho que aqui tem, aqueles posters da PRF. Pronto, eu vou mostrar um aqui para vocês. Deixa eu ver se eu acho desse Salgueiro aqui na internet, rapidinho. Ó, posto da PRF aqui, né? Bem conservado, né? Como vocês podem ver, a manutenção em dia. Mas esses pilares são inclinados, tá? Existem outros exemplos de pilares inclinados. E possui predominantemente carregamento de compressão. O que é que acontece com um pilar? Lembrando de resistência dos materiais. Normalmente o pilar vai sofrer uma carga nessa direção e ele vai comprimir, tá? Isso aqui é o que acontece com um pilar. Ele vai comprimir. Mas o que é que acontece? O pilar vai somente comprimir? Não. Pode ter situações que aconteça isso aqui com o pilar. Ele vai comprimir. Imagina aqui que eu tenho uma viga, tá? Imagina aqui que eu tenho uma viga nesse pilar. Pronto, imagina aqui esse caso. E o que é que acontece? Uma marquise, tá? Imagina que eu tenho essa marquise aí. O que é a marquise? Isso aqui, ó. Na prática. Ficou muito grande, mas para que vocês entendam. Essa marquise apoia no meu pilar. O que é que acontece? Ele vai comprimir. Como é que ele trabalha, né? Como é que se forma? Ele vai comprimir? Vai. Com certeza ele vai comprimir. Mas ele também vai querer o quê? Ele vai querer se deformar assim, ó. Ele vai se deformar assim também, tá? Então ele diminui de tamanho, tudo bem, mas ele também sofre esse movimento como se fosse assim, ó, como se eu estivesse fazendo isso aqui com ele. Então isso aqui não é compressão, isso aqui já é outro tipo de comportamento, tá? Que é chamado de flexão. Flexão. A gente vai ver isso aqui no detalhe quando vai falando das vigas, tá? Então pronto. A carga principal dele é essa daqui. Ele serve predominantemente para pegar esse carregamento. Mas ele pode pegar outros carregamentos também, como a flexão, tá? Pronto, então é um elemento linear. Linear todo mundo já sabe o porquê. Em geral, ele fica na vertical e ele pega carregamentos de compressão. Entendido, gente? Todo mundo conseguiu entender? Qual a diferença de flexão e deformação? A flexão é um tipo de deformação, né? Ah, tá. É um tipo de deformação. Se você tem isso aqui vira isso, ele se deformou. Tudo isso aqui é deformação, né? Mas flexão é um tipo. Tá? É um tipo bem particular de deformação. Entendido? Todo mundo conseguiu compreender isso aqui? Sim. Entendido. Pilares, né? Agora vamos lá para as vigas. Quem sabe o que é uma viga? Agora ninguém sabe mais, né? De nada. A viga
A viga, normalmente, o que acontece? Aqui estão os meus pilares, ó. Aqui são exemplos de pilares. Normalmente eles vão pegar aqui a compressão. A maioria da carga deles é vindo para esse pilar aqui. Ele vai comprimir, tá? Ele vai diminuir o seu tamanho. E as vigas são esses elementos que ficam aqui, ó. Essa viga ela vai completar aqui para apoiar essa laje. Aqui atrás está outro exemplo de viga que não está armada ainda. E aqui tem outra viga, tá? Então, o que é a viga? Ela é um elemento linear, a viga, ou não? O que é que vocês acham? É. Ela fica na vertical? Horizontal. Não, horizontal. Tá, né? Então, ótimo. Ela é um elemento linear que fica na horizontal, normalmente. Pode ter viga inclinada? Pode. Pode, tá? Pode. Um estádio de futebol, tem muita viga inclinada, tá? Viga jacaré, e assim sucessivamente. Vai depender do que o seu projeto lá está pedindo. Tá? Do que o seu projeto ele está pedindo. Professor, o pilar ou viga inclinada, ela mantém a mesma resistência ou pode acontecer de diminuir devido à inclinação? Pode diminuir e pode aumentar. Depende do caso. Ó, uma viga aqui inclinada. Pode aumentar ou pode diminuir, tá? Em geral, se for uma viga de concreto, pode até aumentar. A gente pode até ver isso um pouco mais na frente. Então, a viga, o que é que acontece com a viga? A viga, em geral, ela é apoiada nos pilares, né? Isso aqui vai representar a questão dos apoios. Ela é um elemento linear na vertical, vocês já pegaram isso, e que ela sofre um carregamento que a gente chama de flexão, tá? A gente chama esse carregamento de flexão, que vai ser visto assim bem detalhado em resistência dos materiais, mas é mais ou menos isso aqui, ó. Ela vai ter uma curvatura, ó. Ela vai ter uma curvatura. Entenderam? Então, essa deformação dela, um tipo de deformação, é chamada de flexão. Entendeu? Ela se curvou. Por isso que aquele outro, né? A gente tinha um pilar assim, ó, com a marquise. Quando a gente deformou ele, ele vai fazer meio que isso assim, né? Ó. Isso e isso. Ele vai sofrer a flexão mais a compressão. Por quê? Porque quando a gente carregar isso aqui, né? Uma parte da carga vai ser transmitida para cá, né? Ele vai diminuir o tamanho, e a outra vai querer girar isso aqui. Então, por isso que a gente chama de flexo-compressão. Porque é uma flexão mais uma compressão. Então, isso aqui é o que a gente chama de flexão. Uma viga pode ter flex... Oi? Entendi naquele exemplo. Qual? Esse aqui? Esse de baixo, sim. Olha, imagine que a gente tem aqui uma... Deixa eu pegar. Pronto. Aqui está um exemplo. Bem... Olha essa estrutura daqui, tá vendo? Sim. Imagine que isso aqui é um pilar. Ó. Isso aqui tudinho forma um pilar bem grande, tá? O que é que acontece? Esse pilar vai querer diminuir de tamanho também, né? Ele vai querer ficar menor. Por quê? Porque vai ter um peso em cima dele. Mas ele também não vai querer girar um pouco para frente assim, ó. Não vai querer fazer isso aqui também? Vai. Então, isso aqui, ó, ele vai querer ficar bem assim. Por quê? Porque a gente tem uma carga muito grande aqui de flexão. Então, além de diminuir de tamanho, ele vai aguentar também um giro, que é uma flexão. Entendeu?
Claro, isso aqui é uma obra, né, bem diferente. Obras mais comuns são obras desse tipo aqui, ó. Imagine que a gente tem isso aqui, marquises, tá? Então, o que é que acontece, ó? Essa laje aqui, né, ela concentra as cargas nessa viga, ó. Então, você tem uma viga e aqui você tem um pilar. Esse pilar, ó, até lá de cima mesmo, vem um monte de carga que pega aqui, né, nesse pilar. Só que, além dele diminuir de tamanho, ele ainda vai querer girar aqui também, ó, né? Ele vai girar aqui, porque a gente tem essa estrutura em balanço. Então, a isso a gente dá o nome de flexo-compressão. Ele é um pilar, mas ele não tá pegando somente compressão. A flexão está vindo alinhada a essa compressão aqui do pilar. Entendeu? Entendi. A mesma coisa as vigas, ó. A mesma coisa as vigas, tá? Vou pegar só uma fotozinha aqui para mostrar para vocês. Isso aqui já é um exemplo um pouco mais diferente. A viga, ela sofre predominantemente flexão. Vou apagar isso aqui, porque isso aqui é uma coisa a mais, sabe? A viga, ela sofre predominantemente com flexão, tá? Ela vai sofrer aqui predominantemente flexão. Pode acontecer da viga ter compressão também? Pode. Por exemplo, uma viga dessa, você tem um viaduto aqui, uma ponte, tá? Imagina aqui o seguinte, ó. Você tem, eu vou dar um exemplo bem simples aqui para que vocês entendam. Você tem aqui um carro. Aqui é um carro. Tá? O que é que acontece? Imagine que esse carro, ele está andando aqui e ele faz uma força nesse sentido aqui, ó. Tá? Nesse sentido. Aqui você tem a reação de apoio, né? Tipo, se isso daqui está querendo vir para cá, isso aqui vai reagir para esse lado aqui, né? Então, o que é que acontece, ó? Essa viga daqui, essa parte daqui, né, até o carro lá, né, lógico, ela está sofrendo flexão. Ela vai sofrer flexão porque você tem um peso aqui da estrutura, você tem um peso de outros carros, tudo. Mas quando você coloca essa força, ela vai querer sair desse tamanho e diminuir de tamanho também, tá? Isso aqui é um exemplo de flexocompressão em vigas. Só que a flexão, ela predomina em cima da compressão nesse caso, tá? E ela está na vertical, tudo, então a gente trata isso aqui como sendo uma viga. Nesse caso, naquele outro caso, a compressão, ela predominava sobre a flexão. Então, por isso que aquilo ali é um pilar, tá? O principal é a compressão, mas podem existir outras coisas. Eu estou dizendo isso para vocês porque se uma pessoa chegar e disser assim, viga só sofre flexão, pilar só sofre compressão. Isso é mentira, tá? É predominantemente. Eu não vou cobrar isso aqui de vocês, tá? Não vou cobrar isso aqui de vocês. Eu só vou cobrar que vocês saibam que ele pode sofrer outra coisa, mas que o principal do pilar é a compressão, tá? Ou seja, essa diminuição aqui, ó, tá? Diminuição do tamanho dele. Então, o pilar vai sofrer isso aqui. E a viga, o principal seja a flexão. Então, uma viga, qual é a definição dela? É um elemento linear que está normalmente na horizontal
e que sofre predominantemente flexão. Então, linear, todo mundo entendeu o porquê, né? Parece uma linha. Ele está normalmente na horizontal e ele sofre predominantemente a flexão. Todo mundo entendeu isso aqui? Sim. Sim. Agora só esse remoto aqui eu só estou ouvindo os meninos. Parece que as meninas se acanharam nesse ensino remoto, né? Então pronto, pilar, viga. Existem outros? Existe. E vamos lá dar uma olhada nos outros, tá? Um deles se chama tirantes, tá? O que é um tirante? O que é um tirante? Imagine essa situação aqui agora. Imagine que eu tenho isso aqui, ó. Tá? Isso aqui. Uma casa aqui embaixo, ó, eu tenho, por exemplo, isso aqui, tá? E aqui eu tenho essa situação, eu tenho dois balanços, tá? Isso aqui é como se fosse um revestimento aqui, sei lá, nossa. Mas todo mundo tá conseguindo entender, né? Aqui eu tenho a entrada da casa, porque desenhar aqui fica meio complicado. Mas se eu olhar de lado, o que é que eu tenho? Eu tenho isso, eu tenho um balanço aqui, ó. Deixa eu fazer assim, tá, gente? Tenho isso aqui. Aqui eu tenho o solo, tá? E aqui eu tenho esse balanço, ó. Tô olhando aqui de lado. Aqui eu tenho, por exemplo, uma janela, tá? Aqui eu tenho outra janela. Aqui eu tenho uma porta, e assim sucessivamente. O que é que eu faço? Eu crio esse sistema estrutural aqui para minha casa. Coloco esse pilar aqui. Coloco esse pilar. Eu coloco essa viga aqui em cima. Coloco essa vigazinha aqui embaixo. Tá? E esse aqui é o sistema estrutural que eu estou utilizando para minha estrutura. E aqui eu coloco um elementozinho estrutural. O que é que acontece? Se eu for analisar aqui somente minha estrutura, eu vou jogar o resto fora, tá? O que é que eu tenho? Eu posso ter essa situação. Eu posso ter essa viga e ela se apoia nesse elemento. Né? Tá vendo que essa viga daqui, ela é mais alta do que essa aqui de baixo? Ou seja, ela tem mais resistência do que essa de baixo. Então, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou apoiando, eu estou pendurando essa minha viga de baixo aqui nessa viga de cima. Então, quando essa viga aqui de baixo, quando essa laje aqui de baixo ela for se deformar, vai acontecer isso aqui, ó. Ela vai aumentar de tamanho. E o que é que vai acontecer? Isso daqui, ele vai aumentar de tamanho, né? Ele estava assim, ele vai aumentar, lógico, não está exagerado aqui. Um pouco de tamanho, porque ele está pendurando essa viga que está aqui embaixo nessa viga que está aqui em cima. Então, a tendência dele
é sofrer o que a gente chama de alongamento. Ou seja, isso aqui nos parece um pilar. Se a gente olhar assim, parece ser um pilar, mas na verdade não é. É o que a gente chama de tirante, tá? Tirante. O que é tirante? Tirante é um elemento unidimensional, linear, né, no caso, que possui, que está, não vou nem botar que está na vertical, porque ele pode estar em outras, mas que possui carregamento principal de tração. Ou seja, isso aqui ele está tracionado, isso aqui está sofrendo um alongamento. Então, pode ser que esse elemento ele esteja comprimido, né, quando você olhar para uma obra assim, 99% das vezes eles vão estar comprimidos, né, porque o peso vem lá de baixo, mas você pode utilizar ele também para prender ou pendurar outro elemento e ele é chamado de tirante, tá? Todo mundo entendeu os tirantes? Esse tirante aqui de concreto, ele pode sofrer um pouco de flexão, ele pode pendurar e sofrer um pouquinho de flexão? Pode, né? Não tem problema, né? Ele pode ir sofrer um pouquinho de flexão, ele aguenta. Mas existem elementos, né? Esses elementos eu vou mostrar para vocês agora, que eles são chamados de cabos. Tá? Cabos, um cabo. Quem pode me dizer o que é um cabo? Eu vou definir, ó. São elementos bidimensionais que possuem exclusivamente resistência à tração. Observe o seguinte, se a gente pegar, se por acaso acontece alguma situação desse tirante ele ser comprimido, ele aguenta um pouco de compressão? Ele aguenta? O que vocês acham? Sim. Aguenta, né? Se esse tirante aqui de concreto ele sofrer um pouco de flexão, ou seja, eu querer dobrar ele um pouco, aguenta ou não? Sim, né? Aguenta. Tá travando a É aula. o seguinte, pegue um cabo, tá? Um cabo, pronto, vou dar um exemplo aqui. Pega um cabo, aguenta tração, aguenta puxar assim, se eu aguentar ele tem resistência. Sim ou não? Se eu puxar, Tem como voltar um pouco, professor? tem sim, tem sim. Estão conseguindo ouvir agora? Agora também, porque o senhor estava falando e estava sumindo o senhor e a voz. Pronto, ó. Imagina que aqui é o tirante de concreto, que eu coloquei aqui em cima para vocês. Ele vai ser puxado, não é isso? Mas se eu pegar ele e fizer assim, ó, tentar fazer isso aqui com ele, ó, dobrar ele assim, ele tem uma resistênciazinha, se ele for concreto. Tem. Se por acaso ele comprimir, por acaso ele precisou comprimir, ele tem alguma resistência? Também tem. 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 Agora eu vou definir para vocês os cabos, tá? Um cabo é um elemento como se fosse desse tipo aqui, ó. Um cabo, se eu puxar ele, ele tem resistência? Um cabo, uma corda, um cabo de aço. Agora, se eu comprimir ele? Não. Não. Se eu fletir ele? Também não. Também não. Então, o cabo, eles são elementos dimensionais, tá? Eles são elementos lineares que possuem exclusivamente resistência à tração. Ainda está travando agora, gente? Para mim, não. Aqui tá aparecendo a tela e a voz de boa. Está travando? Tava.
Estão me ouvindo? Sim. Sim. Professor, no caso dos cabos Oi. bidimensionais? Não, lineares. Eu coloquei errado. Ah, beleza. Viu? Unidimensionais. Troquei. Vou dar um exemplo a vocês, tá? Alguém sabe um exemplo de aplicação de cabo na construção civil? O concreto protendido. O concreto pretendido é um exemplo, né? Você traciona o cabo, um grande exemplo, bom exemplo. Mas, ó, dos grandes exemplos é esse aqui, ó. Estágios. O que é que acontece? Isso aqui está segurando esse tabuleiro, né? Esses cabos. Ele levantar esse sistema estrutural. Travou de novo. Estão conseguindo ouvir, gente? Agora sim. Agora sim, né? E aí? Estão conseguindo agora? Sim. Melhorou. Pronto. Então aqui é o seguinte, ó. Esses cabos, eles estão suspendendo esses tabuleiros aqui, ó. Agora, se esse tabuleiro quiser ir lá para cima, se der alguma coisa aqui, ó, e esse tabuleiro aqui, ele quiser subir, esses cabos vão ter alguma resistência contra? Não. 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 Então, o cabo, ele aguenta exclusivamente tração, tá? Ele é um pouco diferente do tirante. Só falta mais um aqui e a gente encerra essa aula, tá? Então, barras de treliça. A treliça em si é um elemento estrutural. Vou botar alguns exemplos aqui para vocês. As treliças, né, em si, elas são elementos estruturais, formada por elementos menores, que são as barras dela. Então, aqui, ó, um exemplo. Vou pegar só uma partezinha dela aqui, não precisa de tudo, tá? Isso que vocês conhecem. Que são as barras de treliça, que são também elementos lineares, né? Então, se a gente perceber aqui, ó, temos vários elementos lineares que formam essas treliças, tá? Aqui também. E depois eu vou passar um trabalhinho para vocês sobre essas treliças. Eu não vou explicar. Essa não, Oi? é o mesmo que é chamado de tesouros. Tesouras, é. Tesouras é um tipo de treliça. Tá? E pronto, gente. Hoje eu queria conversar isso com vocês, tá? Queria que vocês entendessem essas classificações, né? São classificações, assim, que são classificações que a gente usa no dia a dia, usa, assim, no dia a dia de uma forma indireta. Elas são, assim, mais para que vocês tenham uma visualização dos elementos, certo? Postar no Classroom o quadro, digamos assim, Isso. Pronto, vou postar, tá? Então, deixa eu só... salvar aqui. Nessa obra aí, tá pegando estagiário? Ele leva o trabalho dele a sério, tá vendo? Qual obra? Professor não é numa construção, não?
Ah, é aqui do lado. Mas eu vou lá saber se ele não quer pegar um com você. Ave Maria. Já tem que chamar, né? Pronto, eu vou colocar agora, tá? Então, gente, é isso. É importante que vocês aprendam, tá? É importante que vocês, assim, realmente tenham um pensamento de poder aprender isso, porque isso aqui é uma coisa que vocês vão poder estar trabalhando com isso na prática. Eu sei que muita gente não está aqui para fazer, trabalhar com edificações de fato, né? Tem muita gente que vai para as outras áreas, tem gente que não gosta do curso, tem gente que está aqui para fazer medicina, biologia, direito, enfermagem. Tem gente até que depois que entra em edificações se descobre que não quer trabalhar de jeito nenhum na área. Isso é extremamente normal. Eu sempre digo para o pessoal, faça o que vocês gostam, tá? Ah, professor, gosta de ser músico, vá ser músico. Ah, professor, gosta de malhar, vá malhar. Mas, assim, sempre façam aquilo ali para que vocês sejam bons, né? Para que vocês sejam melhor do que vocês, assim, a cada dia, tá? Então, assim, mas o que eu queria dizer para vocês é que tudo que a gente faz, tudo que a gente faz, tudo que a gente deseja fazer, se você joga Free Fire, vai ser o melhor no Free Fire. Com certeza, os melhores jogadores de Free Fire do mundo, tá? Eles ganham, vivem muito bem, muito melhor do que muita gente, tá? Só assim, lembrem o seguinte, né? A profissão de vocês, em geral, vai ser algo para a vida toda. Então, tipo, se você se vê jogando Free Fire com 60 anos, tudo bem, né? Vá ser jogador de Free Fire. Mas lembre que assim, a profissão ela é para a vida toda, né? E assim, mesmo que você não goste de edificações, você, para ser jogador de Free Fire, você vai ter que fazer muita coisa que você não gosta. E uma dessas é pagar sua internet, é você ter um celular bom, é ter uma internet que não trava, né? Pagar sua casa, comida, água, computador, enfim, simulador. Vou virar engenheiro só para comprar uma Hilux. Exatamente. Aquelas roupinhas lá, né, que tem um jogador do Free Fire, aquelas bombas, aquele negócio tudo, enfim, né? Se você quiser usar uma roupinha bonita no Free Fire, tudo aquelas coisas para evoluindo, vocês precisam de dinheiro, vocês precisam ter um trabalho. Então, assim, aprendam o desenho de estrutura, porque pode ser que daqui a uns meses, quando vocês se formarem, vocês dizem assim, eu quero botar uma roupinha bonita no meu Free Fire, eu não estou gostando dessa mochila, eu quero botar uma roupa, sei lá, um vestido mais bonito, uma roupa eu não conheço, né? Vocês vão lá e faz um projetinho, desenha lá uma estrutura, né? Ganha lá 100, 200 reais. Se for um projeto maior, ganha 1.000, 2.000. Se for um projeto maior ainda, vai ganhar 10, 20, 30 mil, sei lá o valor que vocês vão ganhar. E pega lá os 10, 20, 30 mil e investe em roupinha do Free Fire, não tem problema nenhum, tá? Mas o que eu estou dizendo para vocês é que, assim, aproveita a oportunidade que vocês têm de ter uma profissão, tá? De ter uma profissão. Por mais que vocês vão jogar Free Fire, jogar bola, ser músico, ser qualquer outra coisa, tá? Então, é isso que eu queria dizer para vocês. Aproveitem. Eu vejo gente que estudava aí com vocês no ano passado e hoje está arrependida aí de não ter feito os trabalhos de desenho de estrutura, tá? Eu sei que é bom jogar Free Fire, eu sei que é bom tocar violão, também gosto, né? Gosto de muita coisa, mas a gente tem uma vida toda aí pela frente, tá? A vida não é só 1, 2 anos. E isso não impede de vocês terem hobbies também, né? Eu gosto de muita coisa fora a engenharia, muita coisa mesmo. Uma vaquejadazinha. Pronto, eu gosto muito de vaquejada, mas não é uma coisa que eu vou tá fazendo com meio de vida. Mas todo fim de semana eu tô lá, né? Eu passo a semana no IF, fim de semana eu vou para as vaquejadas, vou para as pegas de boi, eu gosto, tá? E do mesmo jeito de vocês, né? Eu gosto de Free Fire.
beleza, passa o fim de semana jogando Free Fire, aluga uma casa, bota a casa somente de Free Fire, compra roupa de Free Fire, arma, sei lá, óculos, não sei nem o que é que tem no jogo. Não tem problema nenhum. Mas não deixem de ter uma profissão, tá? Aproveitar, assim, essa oportunidade que vocês têm no curso. E já estão fazendo mesmo, façam bem feito, tá? Bom, gente, então boa sorte. Eu vou passar isso aqui no Classroom para vocês. Quem tiver tempo de ver e não estiver atrapalhando o Free Fire de vocês, olhem, né? E quem for Ei, jogar... bicho, e a chamada que o pessoal disse que o cabo manda aqui pro cabo. Chamada? Não faz chamada. Não é chamada, né? Pois não, Vai ter um meu. requerimento, viu? Não esqueça não, viu? Senão Como vou é? ficar atrás de você na vaquejada. Bora pois não. Bora pois Tem um não. requerimento. Certo. Doutor, como ficou as questões das aulas práticas? Gente, eu só vou encerrar aqui a aula, depois a gente... Só a gravação, tá? Beleza. Encerrar a gravação dessa aula.